Vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E nós somos uma igreja centrada, ou com a sua doutrina e a sua prática centradas no Evangelho. Então, nós vamos partir agora para o ponto alto do nosso culto, que é a exposição bíblica. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo, ou você pode acompanhar aqui no telão. Se você não tem uma Bíblia, nós temos algumas Bíblias disponíveis ali atrás e você pode utilizar. E se você não tem nenhuma Bíblia na sua casa e é nosso visitante, essa Bíblia é um presente nosso para você. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Nós estamos em uma longa série de exposições no Evangelho de Marcos e chegamos agora à metade do Evangelho de Marcos. Enquanto você procura e você deixa a sua Bíblia aberta em Marcos 8, eu tenho uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem você diz que é Jesus? Talvez você já tenha ouvido falar do famoso escritor C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. E certa vez ele disse que nós só temos 3 opções em relação a Jesus. Porque ele era um homem bastante peculiar, não é verdade? Um tanto quanto estranho, que dizia ser Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que andou nessa terra realizando grandes feitos, milagres, andando sobre as águas, fazendo multiplicação de pães e peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, somente com alguns pães e alguns peixinhos. Mas digamos que Jesus sabia que ele não era o Filho de Deus. Isso faria dele, obviamente, um mentiroso. Porque se ele sabia que não era o Filho de Deus, sabia que era alguém totalmente diferente, ele seria então mentiroso. Porque alguém que diz algo que não é verdadeiro é um mentiroso. Ou quem sabe Jesus, não sendo o Filho de Deus, acreditava de fato que era o Filho de Deus, mas não era. Isso faria dele o quê? Um lunático, um louco. Ou Jesus era então um mentiroso, ou um louco, ou de fato, talvez, ele era realmente o Filho de Deus. Nós temos apenas essas opções em relação a Jesus, de acordo com C.S. Lewis. E por que essa pergunta, quem é Jesus, é importante? Ela é importante porque ela é a maior de todas as perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos. E a resposta que nós dermos a ela define toda a nossa existência. E não só a nossa existência aqui, nesse mundo, nessa vida, mas o nosso destino eterno por completo. Então, nessa manhã, eu quero ler com vocês Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30, e conversarmos um pouco a respeito de quem é Jesus e quem nós dizemos que é Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então, Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Até aí, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Nós estamos numa longa jornada aqui de exposições no Evangelho de Marcos. E nós vimos durante toda a primeira metade do Evangelho. E chegamos agora, então, no capítulo 8. E nessa primeira metade do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós vemos o quê? A segunda grande multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. Nós vemos que a cegueira espiritual dos líderes religiosos que não compreendiam quem era Jesus e também dos discípulos de Jesus. E nós vemos também depois a cura de um homem cego, representando também que os discípulos poderiam enxergar quem era Jesus a partir da própria ação de Jesus na vida deles. E nós vemos então com tudo isso que o crescimento e a compreensão em fé dos discípulos era algo que era gradual, que estava avançando. E somos
informados então de que somente Jesus é capaz de conceder olhos para que vejamos, ouvidos para que ouçamos e um coração para acreditarmos. Nessa manhã, eu quero conversar com vocês a respeito de Jesus ser o Messias prometido. Aquele que veio salvar o seu povo por meio da sua morte sacrificial. E por que compreender e responder a Ele é da mais elevada importância? Por que compreender quem Ele é e responder a essa pergunta é da mais elevada importância? Bom, o nosso esboço para a mensagem dessa manhã, ele vai seguir as perguntas de Jesus. Assim, nós temos então, em primeiro lugar, a pergunta de Jesus: quem os outros dizem que eu sou? E aqui nós temos o nosso primeiro ponto principal. Como eu já disse, a passagem que nós lemos é uma espécie de linha divisória no Evangelho de Marcos. Ela é como se fosse uma dobradiça que divide o livro inteiro em duas partes. Até aqui, Jesus provou ser o Messias, o Salvador do mundo, por meio do seu ministério e dos milagres realizados por ele. Agora chega o momento de ele mostrar aos seus discípulos o que significa ser o Messias prometido a Israel. Então, após passar um tempo em oração, e nós aprendemos isso por meio do Evangelho de Lucas, que Jesus passou um tempo em oração, ele empreende uma viagem com seus discípulos para Cesareia de Filipe. E nessa viagem ele pergunta aos seus discípulos no caminho: quem os outros dizem que eu sou? Com essa pergunta, Jesus não estava querendo avaliar os seus números na pesquisa como candidato messiânico. Não. Ele também não estava como um influencer moderno, querendo saber como que estava a sua imagem diante dos seus seguidores. Mas Jesus estava sondando os seus discípulos para saber até onde eles discerniam, até onde eles compreendiam. Então, ao perguntar aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? O propósito de Jesus não é descobrir algo novo sobre ele mesmo. Quem sabe os outros dizem que eu sou alguma coisa e eu posso fazer algo diferente? Não, ele já sabe a resposta para a sua pergunta. Quando Jesus pergunta quem os outros dizem que eu sou, ele não está querendo avaliar a sua popularidade, o alcance do seu ministério, o quão famoso ele está. Lembre-se, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, Jesus não encarnou para ficar famoso. A intenção de Jesus, ao perguntar àqueles discípulos quem os outros dizem que eu sou, é fazer com que os discípulos comecem a refletir cuidadosamente sobre a identidade dele, bem como o que o ministério dele, a pessoa dele, representa para Israel. A pergunta de Jesus, ela ocorre, vocês devem se lembrar, durante a nossa exposição, após as muitas curas e os vários exorcismos realizados por Jesus. Talvez você se lembre do exorcismo daquele homem gerazeno, possesso por uma legião de espíritos, e Jesus repreende os demônios e liberta aquele homem. Ou da ressurreição da filha de Jairo, ou da cura da mulher com fluxo de sangue. Pense em todas as curas e exorcismos de Jesus. Pense nos milagres de Jesus, andando por sobre as águas, multiplicando pães e peixes, uns poucos pães e peixes, e alimentando multidões. Pense também em todas as viagens que Jesus empreendeu por toda Israel e pelas regiões ao redor, pregando e ensinando as pessoas. Pense nos discípulos, viajando com Jesus, dormindo com Jesus, andando com Jesus, em todos os ensinos e sermões que eles ouviram e que as pessoas ouviram. A essa altura, os discípulos e as multidões estavam acostumados com Jesus, porque ele estava em redor deles, exercendo o seu ministério por aproximadamente 1 ou 2 anos. Isso significava, então, que as pessoas já tinham uma ideia de quem era Jesus. As pessoas já tinham no seu imaginário popular uma ideia sobre quem era Jesus. E então a resposta dos discípulos sobre quem os outros
Ou seja, quando Jesus se refere aos outros aqui, ele está fazendo uma delimitação. Os que estão dentro, os que são meus discípulos, os que pertencem a mim e os que estão do lado de fora, as multidões, que não são discípulos de Jesus. E quando ele pergunta quem os outros dizem que eu sou, e os discípulos respondem, nós não vemos nada diferente daquilo que poderíamos esperar de pessoas que não conhecem Jesus intimamente. Marcos, ele nos informa que os discípulos respondem que as multidões ou criam que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado. Eu espero que você se lembre, mas João havia sido morto por Herodes, por causa da sua pregação. Herodes manda matar João Batista. E a ideia aqui das pessoas dizendo, ou do próprio Herodes dizendo que Jesus era João Batista que havia ressuscitado, não significa que João Batista havia ressuscitado literalmente, mas que Jesus estava agindo no mesmo espírito de João Batista. Jesus confrontava as autoridades, os líderes religiosos. Ele fazia algo semelhante a João Batista. Alguns dizem que Jesus era talvez Elias. Se você conhece a história do Antigo Testamento, Elias não morreu, mas a Escritura nos diz que ele foi levado aos céus em um redemoinho, e que as Escrituras declaram depois, por meio dos profetas, que aquele Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor para preparar o caminho. Mas algumas pessoas também diziam que Jesus era como um dos antigos profetas, especialmente Jeremias. Mateus nos informa que as pessoas acreditavam que o grande candidato dos antigos profetas era Jeremias. Por quê? Porque a semelhança de Jeremias, Jesus pregava contra os líderes da nação, a hipocrisia e o afastamento deles de Deus. Então, os candidatos no imaginário popular para quem era Jesus eram João Batista ressurreto, Elias ou um dos profetas. Mas João Batista, Elias ou um dos profetas são apenas respostas parciais de quem Jesus realmente é. Todas essas respostas, elas surgem a partir da visão das multidões de que Jesus, como João Batista, realiza de modo contínuo o trabalho dos antigos profetas do Antigo Testamento, que eles estavam em uma linhagem então de profetas. E não à toa, eles pensavam que ele poderia ser ou Elias ou um dos antigos profetas. Porque a premissa básica está correta. Jesus realmente era alguém importante, como os profetas do Antigo Testamento. Mas é uma resposta incompleta e inadequada, porque Jesus é mais do que alguém semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Jesus não é João Batista que voltou dos mortos, mas ele é aquele que João Batista veio para proclamar, para preparar o caminho. Jesus não é Elias, mas alguém como João Batista, que semelhante a ele veio no poder e no espírito de Elias, ou seja, com coragem e ousadia contra a impiedade dos líderes e também contra os ídolos e falsos deuses da sua época, e combatia essas coisas. Jesus é, de fato, um dos profetas, como as pessoas diziam, porém ele é muito mais do que um dos profetas. Ele é o Messias profetizado pelos profetas. Ele é aquele de quem os profetas falavam. Além disso, se nós compararmos Jesus com João Batista, Elias ou um dos profetas, talvez você possa pensar que era uma comparação interessante e honrosa a Jesus. Porque por mais fascinante que aquelas figuras fossem, eles eram apenas seres humanos. Então eles estavam comparando Jesus com algo que eles conheciam. Dizer que Jesus era como Elias, João Batista, um novo profeta, pode parecer então uma honra ou um elogio a Jesus. Mas na verdade, significava pegar a singularidade de Jesus e ignorá-la, e rejeitá-la, e colocá-lo a serviço de categorias antigas. Era como, basicamente, colocar vinho novo em odres velhos. Eles tinham alguma categoria dos profetas, e eles estavam colocando Jesus nessa categoria, só que Jesus era algo completamente novo e distinto, e eles não tinham categorias para Jesus. O que eles faziam? Eles pegavam, então, odres velhos e colocavam um vinho novo. Nós sabemos que se você
colocar vinho novo em uma vasilha, em um odre velho, a capacidade de expansão do odre já não existe mais. E o vinho, à medida que for sendo fermentado, vai acabar estourando os odres e de nada servirá. Isso significa que a pessoa e a autoridade de Jesus não permitem que ele seja definido por algo distinto dele mesmo e do seu relacionamento com o Pai que o enviou. Nós precisamos responder a pergunta: quem é Jesus? Com base no que Jesus fez, ensinou e disse a respeito de si mesmo. Só que essa confusão a respeito de quem é Jesus não é uma confusão única dos dias de Jesus. Nos dias de hoje, muitas pessoas também têm uma visão de Jesus como alguém importante. Mas a confusão ainda permanece. As respostas confusas das multidões ainda continuam hoje. Assim como havia uma confusão na mente das pessoas sobre quem Jesus era, ela existe ainda hoje. Algumas pessoas veem Jesus como um grande professor, como um grande mestre. Outras veem ele como um grande mestre da moral. Alguns talvez como um verdadeiro guia espiritual. Outros como um grande e elevado homem, próximo de Deus como ninguém jamais foi. Veja, há muitas visões a respeito de quem é Jesus no mundo hoje também. Mas para essas pessoas, Jesus não é o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele é apenas mais um, dentre vários, mais um mestre, dentre outros mestres, mais um guia espiritual, dentre outros guias espirituais, mais um que aponta o caminho para Deus, dentre outros caminhos. E ao fazer isso, as pessoas de hoje também negam a singularidade de Jesus, ao compará-lo com outros mestres da moral, com outras pessoas de espiritualidade elevada, e cometem o mesmo erro dos homens e mulheres da época de Jesus. E a resposta das pessoas daquele tempo e desse tempo revela confusão e desconhecimento de quem de fato é Jesus. É por isso que a segunda pergunta de Jesus aos seus discípulos é mais importante. A questão decisiva não é o que os outros pensam a respeito de Jesus, mas aquilo que os discípulos, aquilo que eu e você pensamos a respeito de Jesus. E com isso, então, nós chegamos à segunda pergunta de Jesus aos seus discípulos. E é o nosso segundo ponto principal. E vocês? Quem dizem que eu sou? No versículo 29, Jesus faz uma pergunta para além da opinião das multidões. Ele a torna pessoal. Ele olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês? Quem dizem que eu sou? O vocês da pergunta é enfático. Jesus não quer agora saber a opinião dos outros. Ele não quer ouvir o que as multidões pensam. Ele quer saber o que os discípulos pensam dele. Isso é assim porque a pergunta, quem é Jesus, precisa ser respondida por cada um dos seus discípulos individualmente. Porque quando Jesus está perguntando, e vocês, quem dizem que eu sou? Ele está tentando ver se os seus discípulos reconhecem a singularidade dele, reconhecem quem ele realmente é. Não as teorias das outras pessoas, não o que os outros dizem a respeito dele, mas qual é a opinião deles próprios a respeito de Jesus. Jesus sabe que ele não é mais um profeta. Ele sabe que não é nem mesmo um profeta especial que tenha ressuscitado. Ele sabe que não é João Batista. Ele sabe que ele é alguém completamente diferente. A questão é, os discípulos dele também sabiam? E a resposta dos discípulos vem da boca de Pedro. E Pedro está aqui respondendo por todos os seus 12 discípulos, pelos apóstolos. E os milagres que aqueles homens testemunharam, e o tempo que eles passaram com Jesus, confirmam para eles então que Jesus é o Messias enviado por Deus. Perceba, as multidões também viram os milagres de Jesus, mas a diferença dos discípulos para as multidões é que os discípulos tinham intimidade com Jesus. Eles estavam próximos
com Jesus, tinham comunhão contínua com Jesus. E é por isso então, por causa dessa comunhão contínua com Jesus, que Pedro pôde dar a resposta correta. E ele responde: o Senhor é o Cristo. Jesus é o Filho do Deus bendito. E a resposta de Pedro é fruto da iluminação do Espírito de Deus. Não é porque Pedro era mais esperto, vivaz ou capaz do que os outros. Não é porque os discípulos eram melhores do que as multidões. Pelo contrário, nós somos informados no Evangelho de Mateus, essa mesma passagem, uma passagem paralela, que Jesus diz a Pedro que ele era bem-aventurado, ou seja, feliz, a sua resposta estava correta, porque Deus havia revelado essa verdade fundamental a ele. A declaração de Jesus ser o Messias, o Cristo, o Salvador prometido, não era fruto da imaginação, da inteligência, ou mesmo da experiência de Pedro e dos discípulos, mas da revelação de Deus na mente e no coração dos discípulos. Os discípulos só foram capazes de compreender quem era Jesus, porque os olhos da fé deles foram abertos por Deus. E isso é verdade para nós hoje também. É por isso que há muita confusão a respeito de quem é Jesus. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Porque nós só conseguimos compreender quem é Jesus com a obra de Deus sendo realizada em nós. Sem a obra de Deus em nós, nós não podemos compreender nem confessar Jesus como o Messias, o Senhor. Então, mais uma vez, a pergunta: quem é Jesus? Precisa ser respondida por cada um dos seus discípulos, mas por cada pessoa individualmente também. Jovem ou idoso, rico ou pobre, homem ou mulher, governante ou um simples cidadão. Todos nós temos que responder a pergunta: quem você diz que é Jesus? Nós não podemos evitar, ou nos esquivarmos, ou adiarmos a resposta a essa pergunta. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, pergunta a todos nós: quem você diz que eu sou? Deus tem um teste de uma pergunta para toda a humanidade: quem você diz que é Jesus? E responder à pergunta, quem Jesus é, exige comprometimento pessoal, um compromisso com Jesus. Responder à pergunta, quem Jesus é, exige risco pessoal, envolve toda a nossa existência. Então, se Jesus perguntasse a você hoje, se ele chegasse na sua frente e perguntasse: e você, quem diz que eu sou? Qual seria a sua resposta? Quem você diria que Jesus é? As pessoas da época de Jesus responderam que ele era ou um profeta, ou João Batista, ou mesmo Elias, porque eles queriam um libertador. Eles queriam alguém que viesse e os libertasse do Império Romano. As pessoas queriam um Messias, um libertador, um salvador, mas não sabiam o que significava ser um Messias, nem quem seria o Messias. Na época de Jesus, assim como na nossa, havia diferentes perspectivas sobre quem era o Messias, mas todas giravam em torno de algo específico: uma libertação política e um reino terreno, onde Israel finalmente seria liberto das mãos opressoras do povo romano, do Império Romano. Só que eles não conheciam o real significado do termo Messias. As pessoas na época, e hoje também, não entendem que ser o Messias não significa que Jesus vai tomar o reino com violência e poder, que vai dominar sobre os outros, mas sim que ele iria colocar os romanos para correr, ou os nossos inimigos hoje. Na verdade, ser o Messias envolvia algo completamente distinto. Envolvia sofrimento e morte. Nós só podemos entender quem Jesus é como o Messias de Deus quando nós entendermos que ele é um Messias sofredor. Ele veio para sofrer em nosso lugar. Essa foi uma lição que os discípulos achavam difícil de aprender e que nós hoje também achamos difícil
de aprender. Como assim? Eu preciso de alguém que venha, viva, morra em meu lugar e sofra em meu lugar. Porque o Messias, porque Jesus é um libertador ungido por Deus para trazer salvação ao seu povo. Sim, mas não salvação contra um império político, como o Império Romano, mas uma salvação muito mais profunda. Uma salvação contra o império das trevas, contra o poder do pecado agindo em nós e por nós. O propósito de Jesus em encarnar e vir ao mundo era dar a sua vida em resgate por seu povo. Jesus não morre como um mártir, que recusa a renunciar às suas convicções, ou como uma vítima do complô dos líderes e assim então é levado à morte. Não, ele morre como parte do plano redentor de Deus, para nos salvar, a mim e a você. Essa é a verdade que os discípulos e as multidões não perceberam. Que ser o Messias não significa ser ungido por Deus para libertar o povo de um império, mas para libertar um povo de algo muito mais profundo, do poder e do domínio do pecado. Dessa forma, nós voltamos mais uma vez à pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta central do Evangelho de Marcos. É por isso que esse capítulo funciona como uma dobradiça. Daqui para frente, Jesus vai começar a revelar quem Ele é e ensinar os discípulos e caminhar para Jerusalém para cumprir a sua missão. Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta central de todo o Evangelho. Porque o sentido essencial da fé reside na resposta dada a essa pergunta. Quem você diz que é Jesus? E a questão da identidade de Jesus é colocada diante de nós, vez após vez, durante o Evangelho de Marcos. E a pergunta de Jesus está aqui, não de forma aleatória e sem contexto, mas ela é fundamental para a nossa compreensão, para a compreensão dos discípulos, da pessoa e obra de Jesus. Mas talvez você se pergunte, por que Jesus está perguntando aos seus discípulos quem Ele é? Afinal, eles eram seus discípulos, eles amavam o seu mestre, eles sabiam quem ele era, eles andavam com ele, eles comiam com ele, eles ouviam o ensino dele, eles até foram enviados por ele para continuar o ensino dele. Por exemplo, eu não pergunto para minha esposa em um jantar romântico: amor, quem você diz que eu sou hoje de noite? Não, ela sabe quem eu sou. Ou eu não chamo os meus filhos em uma reunião familiar e pergunto: crianças, quem vocês dizem que eu sou? Elas sabem quem eu sou o pai delas. Então, por que os discípulos estão perguntando? Por que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Jesus estava perguntando isso para conduzi-los à verdade que estava oculta aos seus olhos, para convidá-los a refletir sobre quem de fato realmente ele era, para que eles se comprometessem com a sua resposta. Porque é muito fácil, quando perguntam algo para você e você diz, de acordo com tal e tal coisa, isso, isso e isso. Mas quando você envolve você, eu penso dessa forma, essa é a resposta que eu daria, é mais difícil. Nós colocamos em risco a nossa credibilidade se estivermos errados. É muito fácil citar os especialistas ou falar a respeito da opinião dos outros. Jesus estava chamando os discípulos a se comprometerem. Quem vocês dizem que eu sou? Ele estava chamando os discípulos para confessarem quem ele era. É por isso que ele pergunta aos seus discípulos: quem eles, não mais agora os outros, dizem que ele é? Ele quer que os seus discípulos deixem de ser observadores e se tornem participantes. E nós também precisamos deixar de ser observadores e nos tornarmos participantes, porque isso vale para nós também hoje. Eu e você também precisamos responder a pergunta: e você? Quem você diz que é Jesus? Acontece que a nossa resposta ou nos une a Jesus, ou nos separa definitivamente dele. Precisamos escolher. Não há meio termo aqui. Não podemos apelar para os especialistas, para a opinião dos outros. Temos que responder: ele era um louco?
um mentiroso? Ou ele é o Filho de Deus? Precisamos responder quem é Jesus. Essa é a pergunta mais importante com que vamos nos deparar a vida inteira. A pergunta mais importante que nós, seres humanos, podemos nos deparar a vida inteira é: quem é Jesus para você? Porque essa não é uma pergunta de curiosidade. Quando você está numa festa com seus amigos e você vê uma pessoa diferente, e então pergunta: quem é o fulano? Só por curiosidade. Não é também uma pergunta para se fazer quando você não tem mais nada para fazer. Você está ali sem fazer absolutamente nada. Já fez todos os seus afazeres, os seus estudos, já trabalhou, está na hora de descanso. Agora eu vou pensar sobre quem é Jesus. Essa não é uma pergunta retórica de um sermão. Quem você diz que é Jesus? Não, essa não é uma pergunta que somente pessoas religiosas fazem. Afinal de contas, Jesus é um cara religioso que os cristãos adoram e pensam que ele é o Filho de Deus, então eles se interessam por essas coisas. Não, essa é a pergunta mais fundamental da existência de todo ser humano. Porque ela muda toda a nossa existência. E essa pergunta, e a resposta que devemos dar a ela, não é teórico, não está no mundo das ideias, mas é algo completamente existencial, que envolve todo o nosso ser e o nosso destino. Porque dependendo da nossa resposta, da nossa conclusão de quem é Jesus, ou nós vamos morrer em nossos pecados, afastados dele eternamente, ou nós podemos finalmente passar da morte para a vida espiritual. Mas perceba, não cometa o erro de muitos. Essa não é uma pergunta sobre a sua sinceridade, sobre quão sincero você é. Essa não é uma pergunta sobre como você vive, se você é um bom cidadão, se você é uma pessoa de bem, com uma moral elevada. Essa não é uma pergunta se você vai à igreja. Essa não é uma pergunta se você é uma pessoa honesta, de bem. Essa é uma pergunta sobre quem é Jesus para você. Porque quando nós evitamos e ignoramos essa pergunta, nós estamos rejeitando ela e dando uma resposta diferente daquilo que devemos dar. E aqui está a pergunta fundamental para nós hoje. Quem é Jesus para você? Você acredita em Jesus? Jesus é o teu Senhor e Salvador pessoal? Porque se não for, você está em apuros. Porque a ira de Deus, de um Deus santo e justo, que vai punir todo o pecado, e o pecado é a rebeldia contra Deus, é achar que somos suficientes e que sabemos as coisas por nós mesmos, e que vamos agir dessa forma, independente do que diz Deus. Ele vai punir todo o pecado, toda a rebeldia, toda a maldade. E se nós não estivermos em Jesus, a ira de Deus em breve será derramada. Mas a boa notícia, a boa nova do Evangelho, é que Jesus levou a ira de Deus embora sobre si, para que por meio da fé nele, possamos ser reconciliados com Deus. Mediante a confissão dos nossos pecados, mediante o abandono dos nossos pecados e depositando a nossa fé em Jesus somente. Para concluir, quando nós respondemos a pergunta, quem é Jesus? A primeira coisa que nós precisamos aprender é que Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido. O que significa que Deus o escolheu para morrer pelos nossos pecados, como uma oferta voluntária, e o fez ressuscitar ao terceiro dia para a vida eterna, a fim de que sejamos resgatados da ira vindoura de Deus, do juízo justo de Deus contra o pecado. Ele faz isso para que nós não estejamos mortos e não morramos eternamente separados de Deus, mas para que vivamos com Deus eternamente, perdoados, considerados justos por causa da justiça dele e adotados na família de Deus como filhos e filhas. Mas talvez você se pergunte, será que era mesmo necessário Jesus sofrer, morrer e ressuscitar? Por que ele fez isso? Será que é porque havia poderes das trevas malignos que o subjugariam? Não!
Será que é porque Jesus queria dar um exemplo de abnegação e autossacrifício? Não! Por que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse? A sua morte é necessária para que fosse feita expiação pelo pecado do ser humano. Porque sem o derramamento do sangue de Jesus, não há redenção para mim e para você. A ira de Deus tinha que ser satisfeita. E Deus satisfaz a sua ira na morte do seu Filho. Sem o sacrifício vicário de Jesus, nós não podemos ser reconciliados com Deus. A sua morte nos traz vida. A morte de Cristo e a sua ressurreição é a mensagem central de toda a Bíblia. Sem a cruz de Cristo, sem a sua morte e ressurreição, o cristianismo não passa de mera religião, desprovida de esperança e de verdade. Quem é Jesus para você? Sabe, há pessoas no mundo que nós jamais conheceremos. E isso não vai mudar a nossa vida em absolutamente nada. Há pessoas que os nossos amigos e familiares conhecem muito bem, mas que nós nunca encontramos e jamais conheceremos. E isso não muda em nada a nossa vida. Mas Jesus, todos nós devemos conhecer, porque isso muda a nossa vida por completo. Não podemos deixar a pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Sem resposta. Também não podemos simplesmente pensar como as multidões. Nós precisamos saber a resposta por nós mesmos. Saiba a resposta por si mesmo. Venha e veja e conheça Jesus. Ele é o Messias prometido, o Salvador, que deu a sua vida por você, para que você não morra, mas tenha vida e vida em abundância. Antes de encerrar, eu quero chamar a nossa atenção para um último ponto aqui nessa manhã. Marcos diz algo que passa despercebido à grande maioria dos leitores. Ele diz que Jesus perguntou essas questões aos seus discípulos no caminho. Os discípulos estavam andando com Jesus, vivendo com Jesus, estavam viajando com Jesus. A pergunta de Jesus aos seus discípulos é feita no caminho, ou seja, no contexto de uma vida compartilhada. Eles tinham uma vida com Jesus. E Jesus faz essa pergunta no caminho. Porque para os discípulos, Jesus não era um acessório, alguém com quem eles recorriam quando tinham uma necessidade, mas alguém com quem eles compartilhavam a sua vida. Os discípulos não eram como as multidões que iam até Jesus porque precisavam de uma cura e depois viravam as costas e iam embora. Os discípulos não eram como as multidões que iam para ouvir um ensino, eram alimentados de forma milagrosa e depois iam embora. Os discípulos eram pessoas que compartilhavam a sua vida com Jesus. Na verdade, eles abandonaram tudo para estar com Jesus. Então Marcos nos diz, ou melhor, Marcos não nos diz, que Jesus perguntou a eles quem ele era no caminho, como um detalhe curioso, mas para nos dizer que somente podemos responder como os discípulos, de forma diferente das multidões, que o Senhor é o Cristo, se nós também estivermos no caminho com Jesus, se Ele fizer parte da nossa vida, se estivermos com Ele. Então, não coloque Jesus em uma prateleira na sua vida. Não tenha Jesus como um grande líder, um mestre da moral, alguém dentre tantos. Alguém que você recorre em momentos específicos. Alguém que você fala e ouve em momentos específicos, talvez no domingo, durante 2 horas, em um culto. Não domestique Jesus. Não pense que está tudo bem com você, só porque você diz que sabe quem é Jesus. Se você nos visita aqui nessa manhã e você for honesto consigo mesmo e você pensar, eu não sou cristão, eu não creio em Jesus como Filho de Deus, e talvez você nunca parou para pensar a respeito de quem é Jesus, esse texto é para você. Esse texto é um convite para que você investigue quem é Jesus. E
e você responda por você mesmo. É um convite para que Ele também seja teu Senhor e Salvador. Agora, se você diz que é cristão, se você confia em Jesus, esse texto também é para você. É uma lembrança de que Jesus não pode ser um acessório na sua vida, que você coloca e tira quando bem entende. Nós somos muito rápidos para ir para o lugar onde nós usamos Jesus como um acessório na nossa vida, nos dando o que nós desejamos e fazendo o que nós queremos. Como se ele fosse um gênio da lâmpada, que nós carregamos sempre conosco, e no momento de necessidade nós esfregamos e fazemos um pedido e ele nos atende. E tudo bem, colocamos depois a lâmpada e seguimos o nosso caminho. Esse texto é uma lembrança de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. De que Ele é o teu Salvador, o teu Senhor, que morreu por causa dos teus pecados, que tirou você do lamaçal de pecado em que você vivia, que intercede por você em todos os momentos e que está com você em todos os momentos. Sejam os momentos de provação, os momentos difíceis da vida, de dificuldade, sejam nos momentos de alegria. E Ele é o teu Senhor, que no dia do juízo, quando Ele voltar para fazer novos céus e nova terra, e os mortos forem ressuscitados e estarão diante de Deus, Ele é o teu Senhor, que vai se levantar em teu favor, para que você não seja condenado com os ímpios, por causa do que Ele fez na cruz por você. Esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus. Então não domestique Ele, não use Ele como um acessório. Ou Ele é o Senhor por completo da sua vida, ou Ele não é nada para você. Lembre-se disso. Cresça em seu entendimento dEle. Cresça em sua compreensão da obra dEle em seu benefício, em favor de você. Nós gostamos de ter muitas coisas, nós gostamos de fazer muitas coisas, e viajar, e conhecer o mundo, e ter bens, e viver de forma boa. Isso não é ruim, mas a maior bênção que você pode ter, a maior dádiva, é conhecer Jesus. É ser capaz de responder a pergunta: quem é Jesus para você? Não há nada mais belo e mais glorioso e mais majestoso e maravilhoso do que conhecer Jesus. Saber quem Ele é. Mas entenda que o conhecimento de quem Jesus é algo gradual. Os discípulos estavam andando com Jesus há cerca de 2 anos. Só agora eles estavam aprendendo. Isso significa que nós também precisamos dar novos passos, todos os dias, em nosso conhecimento sobre quem Jesus é. Precisamos crescer em nossa fé e compreensão de quem Jesus é, porque a nossa fé e compreensão de quem Jesus é não é algo automático. É necessário tempo e vivência para crescer. Não podemos ser como os discípulos, cegos espiritualmente que não avançam e lentos para adquirir discernimento. Mas nós também não podemos ser como as multidões, que não compreendiam, muito menos como muitos crentes modernos, que rejeitam a Escritura, a palavra de Deus, em detrimento de experiências místicas, palavras proféticas, sendo levados por todo o vento de doutrina, mas não são firmados na verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, âncora para a nossa alma, segurança para a nossa vida. Que a sua resposta, quem você diz que é Jesus, seja fundamentada na Escritura como uma dádiva do Espírito na sua vida. E que você lute com essa pergunta. E que você responda essa pergunta. Porque ela é a pergunta mais importante de todas. E você? Quem você diz que é Jesus? Amém? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos agora orar.